O multimilionário ficou incrédulo ao ouvir um menino descalço dirigir-se a ele em 7 idiomas distintos. Antes de mergulharmos nesta história que tocará a sua alma, peço que partilhe nos comentários de onde me está a ouvir e qual a sua idade. Esta é uma narrativa que merece ser partilhada. A manhã tinha amanhecido com aquele tipo de frio que se entranha até aos ossos, um frio úmido e persistente que parecia ter garras. Era o tipo de frio que acelerava o passo das pessoas nas ruas da cidade, forçando-as a enfiar as mãos nos bolsos e a fixar o olhar no pavimento cinzento e indiferente. Paulo Rezende, aos 47 anos, vestia um fato Armani cujo preço superava o salário mensal de 3 famílias e exibia uma expressão facial que levara anos a aperfeiçoar, uma máscara de fria indiferença, a barreira invisível que separa os que têm tudo dos que não têm absolutamente nada. Ele caminhava pela rua principal do centro da cidade, a sua pasta de cor italiano na mão direita, o telemóvel na esquerda, a verificar e-mails que não podiam esperar sequer os breves minutos que demorava a chegar ao seu imponente escritório. Os seus sapatos de luxo, polidos até ao brilho, ecoavam contra o cimento com um ritmo constante e seguro, o som de um homem que sabe precisamente para onde vai e por que motivo vale a pena lá chegar. A sua fortuna fora construída do nada, um feito do qual se orgulhava nos raros momentos em que se permitia sentir algo. Importações, exportações, imobiliário, investimentos, negócios cujos nomes soavam monótonos em jantares de família, mas que geravam mais dinheiro do que a maioria das pessoas poderia sonhar em toda a sua vida. Possuía 3 escritórios em países diferentes, uma penthouse na zona mais exclusiva da cidade, 2 carros de luxo que raramente conduzia e absolutamente ninguém à sua espera em casa. O seu casamento terminara 4 anos antes. Sandra partira, levando consigo metade do seu património e todas as palavras que ele nunca lhe dissera quando importava, que ele trabalhava demais, que se tornaram estranho, que o dinheiro não conseguia preencher o vazio de uma cama fria e de conversas que giravam unicamente em torno de números e contratos. Não tiveram filhos. Ela quisera, mas ele encontrava sempre uma desculpa para adiar por mais um ano, e depois outro, até que os anos para esperar se esgotaram. Agora, a vida de Paulo era uma rotina tão perfeitamente calibrada que poderia ser programada no seu telemóvel: acordar às 6 horas, ginásio, duche, pequeno almoço em frente ao ecrã do computador, escritório até às 20 horas ou 21 horas, jantar de negócios ou comida para levar, e regresso à penthouse para dormir escassas 5 horas antes de o ciclo recomeçar. Os fins de semana eram piores, o silêncio da penthouse tornava-se ensurdecedor, um eco constante da sua solidão. Mas naquela terça-feira em particular, enquanto se dirigia para a sua reunião das 9 horas com investidores japoneses, algo quebrou a sua rotina imaculada. O menino. A princípio, Paulo nem o registou. Era apenas mais uma figura na periferia da sua visão, um dos muitos obstáculos humanos que aprendera a contornar sem sequer levantar o olhar. Mas então, o menino falou. Monsieur, S.I.L. vos plaît. A voz era pequena, trêmula por causa do frio, mas inequivocamente clara. Paulo parou, não por compaixão, mas por pura surpresa. Não estava habituado a ser abordado em francês no meio da rua às 8h30 da manhã. Virou-se, movido mais pela curiosidade do que por qualquer sentimento de empatia. O menino não podia ter mais de 7 ou 8 anos. Estava sentado na entrada de um beco, espremido entre 2 edifícios comerciais, com as costas apoiadas na parede de tijolo suja. Vestia uma camisola cinzenta que outrora pertencera a outra pessoa, talvez a várias outras pessoas antes de chegar a ele. Estava coberta de buracos e nódoas que nenhuma lavagem conseguiria remover. As suas calças eram demasiado curtas, revelando tornozelos finos e sujos, e os seus pés. Os seus pés estavam descalços. Em pleno inverno, descalços. No entanto, não foi isso que fez Paulo ficar a olhar. Foi o rosto do menino. Tinha marcas de terra nas bochechas e o cabelo loiro estava emaranhado e despenteado, mas os seus olhos eram de um azul impossível, cristalino, do tipo que se vê em fotografias retocadas, mas que não se espera encontrar na vida real, muito menos num beco imundo no centro da cidade. O menino olhava para ele com uma mistura de esperança e resignação, como se soubesse que Paulo provavelmente continuaria o seu caminho, mas sentisse a necessidade de tentar. O que disseste? Perguntou Paulo, embora tivesse compreendido perfeitamente. O menino piscou os olhos, engoliu em seco e, com a mesma voz pequena mas surpreendentemente firme, respondeu em português. Pedi-lhe ajuda, senhor. Tenho fome. Paulo sentiu algo agitar-se no seu peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Não era exatamente compaixão. Ainda não. Era mais espanto, confusão. Falas francês? Perguntou, odiando o som da sua própria voz, tão interrogatória como se estivesse a questionar um subordinado. O menino assentiu. Sim, falo francês, disse. E depois, mudando de idioma com uma fluidez que fez Paulo arregalar os olhos, e parlo italiano. Ishite sprecha aos dats. Fez uma pausa, respirou fundo e acrescentou num japonês impecável.
Nyong Monasmazu. Paulo deixou cair a sua pasta. O som do couro a bater no cimento ecoou pelo beco como um tiro. O quê? Não conseguiu terminar a pergunta. Nem sabia qual era a pergunta. O menino olhava-o agora com algo semelhante a medo, como se tivesse feito algo errado, como se revelar a sua habilidade tivesse sido um erro. Desculpe, sussurrou ele em português. Não o queria assustar, senhor. Só pensei que talvez se eu falasse a sua língua. Onde aprendeste tudo isso? Paulo tinha-se agachado sem se dar conta, ficando ao nível dos olhos do menino. O seu joelho direito pousou no chão, arruinando o tecido das suas calças de 2.000 euros. Não se importou. Onde estão os teus pais? A pergunta soou mais brusca do que pretendia, e ele viu o menino encolher-se ligeiramente, tornando o seu corpo ainda mais pequeno contra a parede. Não. Não tenho pai, senhor. Quer dizer, tinha. Tenho. Tenho mãe. Mas ela. A voz quebrou-se. Ele mordeu o lábio inferior com tanta força que Paulo pensou que o faria sangrar. Ela está doente, muito doente. E eu saio para procurar comida para ela, mas hoje não consegui encontrar nada. As lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas, deixando rastros limpos na sujidade do seu rosto. O menino limpou-as rapidamente com as costas da mão, como se chorar fosse proibido, algo de que se devesse envergonhar. Paulo sentiu que algo dentro de si, algo que mantivera cuidadosamente fechado durante anos, começava a rachar. Como te chamas? Perguntou. Desta vez, a sua voz soou diferente, mais suave, mais humana. Diogo, respondeu o menino. Chamo-me Diogo, senhor. Diogo. Paulo repetiu o nome como se estivesse a testar o seu som na sua boca. Eu sou o Paulo. E não precisas de me chamar senhor. Diogo assentiu, mas Paulo percebeu que isso não mudava nada para ele. Meninos como Diogo, os que viviam nas ruas, aprendiam rapidamente a mostrar respeito àqueles com fatos e sapatos brilhantes, pois eram eles que decidiam se comeriam naquele dia ou não. Paulo olhou para o seu relógio. 8h43. Tinha 17 minutos para chegar ao escritório, vestir o fato suplente que lá guardava, rever os documentos da apresentação e estar pronto para a chegada dos investidores. 17 minutos. E estava há 20 minutos, a pé do escritório. Olhou novamente para Diogo, para os seus pés descalços, para os seus olhos azuis cheios de lágrimas que ele tentava conter, para as suas mãos pequenas que tremiam. E Paulo não sabia se era de frio, de medo, de fome ou de tudo junto. Pegou no telemóvel e marcou um número. Sou eu, disse quando atenderam. Cancela a reunião das 9h. O quê? A voz da sua assistente, Susana Costa, soou genuinamente alarmada. Paulo, são os investidores de Tóquio. Eles voaram especificamente para... Cancela, repetiu ele. Diz-lhes que houve uma emergência familiar. Remarca para amanhã à mesma hora e certifica-te de que eles entendem que eu cubro todos os custos do hotel e qualquer inconveniente. Emergência familiar. Mas tu não tens. Susana, por favor, faz o que te pedi. Desligou antes que ela pudesse continuar a questionar. Guardou o telemóvel no bolso, pegou na pasta e estendeu a mão a Diogo. Vem comigo, disse. Diogo olhou para ele com aqueles olhos impossivelmente azuis, cheios de desconfiança e esperança em partes iguais. Para onde, senhor? Para onde me vai levar? Primeiro, disse Paulo, vamos arranjar-te uns sapatos. E depois, comida. Parou, porque não sabia o que vinha a seguir. Não tinha planeado isto. Não planeava nada que não estivesse na sua agenda com 3 semanas de antecedência. Depois, vamos descobrir como ajudar a tua mãe. A mão de Diogo era tão pequena na sua, tão fria, tão frágil. Quando o menino se levantou, Paulo notou que ele cocheava ligeiramente da perna esquerda. Estás magoado? É só. Caí ontem. Está tudo bem, não dói muito. Ele mentia. Paulo viu na forma como ele continha o esgar de dor cada vez que apoiava o pé esquerdo. Vamos, disse. E, sem pensar 2 vezes, tirou o seu blazer de Armani e colocou-o sobre os ombros de Diogo. Ficava-lhe ridiculamente grande, com as mangas a arrastar pelo chão, mas pelo menos era algo quente. Entraram na primeira sapataria que encontraram. Era uma loja cara, do tipo onde Paulo comprava os seus sapatos italianos feitos à mão. A expressão do vendedor ao vê-los entrar foi uma obra-prima de julgamento mal contido. Preciso de sapatos para o menino, disse Paulo, o seu tom não admitindo discussão. Os melhores que tiverem no tamanho dele. E meias.
E se tiverem calças de criança também? O vendedor pestanejou. Senhor, esta é uma sapataria de luxo para cavalheiros. Não temos secção infantil. Então vão à loja do lado, ou liguem a alguém, ou façam o que tiverem de fazer. Este menino precisa de sapatos agora. Paulo tirou a carteira e pousou o seu cartão de crédito preto no balcão com um som seco. E não me interessa quanto custam. 15 minutos depois, Diogo calçava umas sapatilhas novas que lhe assentavam perfeitamente, meias grossas de lã, umas calças de ganga que uma das funcionárias correra a comprar à loja infantil da esquina e uma camisola com capuz que dizia algo em inglês que Diogo leu em voz alta sem dificuldade. Dream Big, traduziu, passando os dedos pelas letras. Significa sonho em grande. Eu sei, disse Paulo, despenteando-lhe o cabelo. Foi um gesto automático, algo que não fazia há anos, talvez nunca. Soou estranhamente natural. Diogo olhou para cima, pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. E Paulo sentiu outra coisa rachar no seu peito. Agora, disse ele, tentando soar prático para esconder a emoção que ameaçava transbordar, vamos comer qualquer coisa. O que te apetece? O sorriso de Diogo vacilou. Senhor, eu. Qualquer coisa serve. A sério, não quero ser. Não quero que gaste mais dinheiro comigo. Diogo. Paulo ajoelhou-se novamente. Ouve-me. Hoje, não tens de te preocupar com dinheiro. Só me diz o que queres comer. Diogo olhou para ele durante um longo momento, como se decidisse se podia confiar nesta versão da realidade. Panquecas, disse ele finalmente, a sua voz quase um sussurro. A mãe gostava de panquecas. Antes, quando podíamos. Foram a um café, 3 ruas mais à frente, um local acolhedor que cheirava a café acabado de fazer e torradas. A empregada, uma mulher de 50 e poucos anos com olhos amáveis, sorriu e guiou-os para uma mesa junto à janela. O que vos trago, cavalheiros? Perguntou ela. Panquecas, disse Diogo antes que Paulo pudesse falar, e depois corou. Por favor. Se for possível. Claro que é possível, querido, disse a empregada, piscando-lhe o olho. Com morangos. Com chocolate. Os olhos de Diogo iluminaram-se de uma forma que fez Paulo desviar o olhar, com medo de começar a chorar ali mesmo. Com morangos, por favor. E eu quero um café, acrescentou Paulo. Preto. E traga também um sumo de laranja para ele. E leite. E fruta. Parou, consciente de que estava a soar ridículo. Traga um pouco de tudo. Enquanto esperavam, Paulo observou Diogo. O menino olhava pela janela, a sua expressão demasiado velha para a sua idade. Diogo, disse Paulo, como aprendeste todos esses idiomas? O menino virou-se para ele. O meu pai, disse ele. Ele era intérprete, trabalhava na ONU. Viajava pelo mundo. A mãe e eu íamos com ele, às vezes. Ele ensinava-me. Dizia que as línguas eram pontes. Pontes entre pessoas. Onde está o teu pai agora? Morreu. A voz de Diogo era monocórdica. Há 2 anos. Um acidente de carro. E depois disso? Tudo começou a desmoronar-se. Paulo sentiu a garganta apertar-se. E a tua mãe? A mãe era professora de piano. Mas depois de o pai morrer, ela ficou muito triste. Perdeu o emprego. Perdemos o apartamento. E depois? Ficou doente. Agora, mal consegue levantar-se. Tem febre o tempo todo e eu tento cuidar dela, mas não sei o que fazer. E não temos dinheiro para o médico. As lágrimas voltaram a cair. Paulo estendeu a mão sobre a mesa e pousou-a sobre a de Diogo. Onde estão a viver agora? Num edifício abandonado, a umas 10 ruas daqui. Há um quarto no 3º andar que ainda tem parte do telhado. Arrastamos umas caixas de cartão para fazer uma parede contra o vento. E temos um cobertor. Paulo fechou os olhos, tentando imaginar este menino brilhante a arrastar caixas de cartão para proteger a sua mãe moribunda. Não conseguiu. A sua mente recusava-se a formar a imagem completa, por ser demasiado dolorosa. Vamos resolver isto, disse Paulo, a sua voz mais firme do que se sentia. Ouviste-me, Diogo? Vamos resolver isto. Como? Perguntou Diogo, a sua voz um misto de anseio e desconfiança. Como é que vai resolver isto, senhor? As pessoas dizem que vão ajudar e depois esquecem-se. Ou chamam a segurança social e eles querem separar-me da minha mãe.
E eu não posso deixá-la sozinha. A empregada chegou com a comida. À frente de Diogo, um prato enorme de panquecas douradas, cobertas de morangos e natas. Havia também torradas francesas, ovos mexidos, bacon e fruta. Diogo olhou para o festim com os olhos arregalados. Anda, disse Paulo. Come. É tudo para ti. Diogo pegou no garfo com as mãos trêmulas. Levou a primeira garfada à boca e Paulo viu o momento exato em que o sabor o atingiu, a forma como os seus olhos se fecharam. E então começou a comer como se fosse a sua última refeição. Devagar, disse Paulo gentilmente. Não te quero doente. Diogo assentiu, mas continuou a comer. E Paulo não teve coragem para o impedir. Quando Diogo finalmente abrandou, Paulo falou de novo. Preciso que me leves onde está a tua mãe. Vou ligar a um médico, um amigo meu, e vamos levá-la para um hospital. Não temos dinheiro para hospitais, disse Diogo, mas a sua voz já não soava tão desesperada. Eu tenho dinheiro, disse Paulo. E não me interessa quanto custa. A tua mãe precisa de ajuda e vai tê-la. E tu? Não vais voltar a dormir no edifício abandonado. Não enquanto eu o puder evitar. Por quê? Perguntou Diogo de repente, a sua voz desafiadora. Porque nos está a ajudar. Não nos conhece. Era uma boa pergunta. Paulo tinha evitado desde que encontrara Diogo no beco. Porque, disse ele finalmente, a sua voz rouca, devia tê-lo feito há muito tempo. Porque já passei por pessoas como tu e a tua mãe milhares de vezes e nunca parei, nunca olhei. E isso faz de mim alguém de quem não gosto muito. Talvez te esteja a ajudar a ti. Ou talvez me esteja a ajudar a mim mesmo. Diogo olhou para ele durante um longo momento e depois assentiu lentamente. Está bem. Pode ajudar-nos. Mas tem de me prometer uma coisa. O quê? Que não nos vai separar, a mim e à mãe. Aconteça o que acontecer. Prometa-me. Paulo estendeu a mão sobre a mesa. Prometo. Diogo apertou-lhe a mão. Foi como selar um pacto sagrado. Saíram do café 20 minutos depois. Paulo levara todos os restos em embalagens para levar. Enquanto caminhavam para o edifício abandonado, Paulo fez várias chamadas. A primeira para o seu médico pessoal, o Dr. Rui Antunes. Rui, sou o Paulo. Preciso de um favor. Um favor grande. A segunda para Susana Costa. Cancela tudo o que tenho esta semana. Tudo. A terceira para o seu advogado, Vítor Gomes. Vítor, preciso que investigues sobre alojamento de emergência, custódia temporária, direitos parentais. Preciso de respostas hoje. O edifício era pior do que Paulo imaginara. 3 andares de janelas partidas, paredes cobertas de grafite. É lá em cima, disse Diogo, apontando para umas escadas que pareciam prestes a desabar. 3º andar. Paulo seguiu, pisando cuidadosamente onde Diogo pisava. O quarto era exatamente como Diogo descrevera. Paredes de cartão, um cobertor esfarrapado e, no canto, encolhida em posição fetal, uma mulher. Mãe. Diogo correu para ela. Mãe, acorda. Trouxe ajuda. A mulher abriu os olhos lentamente. Eram do mesmo azul impossível dos de Diogo. O cabelo, outrora loiro, estava agora sujo e emaranhado. Tinha olheiras profundas, lábios gretados. Mas quando viu Diogo, sorriu. Meu amor, sussurrou ela. Voltastes. Eu volto sempre, mãe. Diogo pegou na mão dela. E trouxe alguém. Ele vai ajudar-nos. Chama-se Paulo. O olhar da mulher fixou-se em Paulo, e o terror substituiu qualquer outra emoção. Não, sussurrou ela. Diogo, o que fizeste? Trouxeste a segurança social. Não sou da segurança social, disse Paulo rapidamente, aproximando-se devagar. O meu nome é Paulo Rezende. Conheci o Diogo esta manhã. Chamei um médico. Uma ambulância está a caminho. Vamos levá-la para um hospital. Não temos dinheiro, disse a mulher, como um mantra de sobrevivência. Não precisam de dinheiro, disse Paulo. Eu trato de tudo. Por favor, deixe-me ajudá-la. Por quê? Perguntou ela, a mesma pergunta de Diogo. Em vez de tentar explicar, Paulo disse simplesmente, porque o seu filho é extraordinário. E porque a senhora também deve ser, para ter criado alguém como ele. E porque? Porque preciso de fazer isto. A mulher olhou para ele durante um longo momento.
Depois, com a pouca força que lhe restava, assentiu. O meu nome é Carla, disse ela. Carla Ferreira. Muito prazer, Carla. Paulo tirou o seu casaco e estendeu-o sobre ela. A ambulância chegou 10 minutos depois. Os paramédicos subiram as escadas com uma maca, profissionais e gentis. Paulo deu-lhes o nome do doutor. Rui Antunes disse-lhes para ligarem diretamente para o hospital privado, que tudo estava tratado. Enquanto desciam Carla, Diogo agarrava-se à mão da mãe, sussurrando-lhe coisas em várias línguas. No hospital, tudo foi um turbilhão de atividade. O doutor Rui Antunes esperava-os na entrada das urgências. Levaram Carla imediatamente, e Paulo teve de praticamente arrancar Diogo do seu lado. Têm de a deixar ir para a puderem ajudar. Vais vê-la em breve, prometo. Rui Antunes aproximou-se deles. Paulo, disse ele, com uma pergunta na voz. Depois, disse Paulo. Consegues ajudá-la? Rui assentiu. Vou fazer tudo o que puder. Mas, Paulo, ela parece estar em estado grave. Pneumonia avançada, desnutrição, desidratação. Mas vais salvá-la, disse Paulo. Não era uma pergunta, era uma súplica. Vou tentar, respondeu Rui, apertando-lhe o ombro. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Paulo. Sentou-se na sala de espera com Diogo, que adormeceu exausto ao seu lado. Paulo ficou imóvel, a olhar para as portas da urgência, rezando a um Deus em quem não pensava há anos. Era quase meia-noite quando Rui finalmente saiu. Parecia cansado, mas sorria. Está estável, disse ele. Foi difícil, e as próximas 48 horas são críticas, mas ela respondeu bem ao tratamento. Está a lutar. Ela é forte, Paulo. Paulo sentiu os joelhos fraquejarem. Apoiou-se na parede, fechando os olhos. Posso vê-la? Perguntou Diogo, que tinha acordado. Posso ver a minha mãe? Claro que sim, campeão, disse Rui. Vem, eu levo-te. O quarto era privado, o melhor do hospital. Paulo certificara-se disso. Carla estava deitada na cama, ligada a máquinas. Os seus olhos abriram-se quando ouviu a porta. Quando viu Diogo, começou a chorar. Meu menino, sussurrou. Diogo correu para ela, abraçando-a com cuidado. Estás bem, mãe? Vais ficar bem. Graças a ti, disse Carla. E quando olhou para Paulo, os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Obrigada a ambos. Paulo ficou à porta, sentindo-se um intruso. Devia ir-me embora, disse ele. Não, disse Carla. Por favor, fique. Preciso de lhe dizer uma coisa. Paulo aproximou-se. Não tem de dizer nada. Tenho, sim. Carla acariciava o cabelo de Diogo. Não sei porque nos ajudou. Mas o senhor salvou-nos a vida. A ambos. E não tenho como lhe pagar. Não tenho nada para lhe oferecer, exceto isto, obrigada, obrigada, obrigada. Dona Carla. Paulo sentiu a voz falhar. Não me deve nada. Se calhar, sou eu que vos devo a vocês. Porque me lembraram de algo que eu tinha esquecido. O que vai acontecer conosco? Perguntou Carla, o medo a regressar à sua voz. Não se preocupem com isso, interrompeu Paulo. Já falei com o meu advogado. Tenho um apartamento, uma das minhas propriedades de investimento, que está vazio. É vosso pelo tempo que precisarem. E vamos arranjar-lhe o tratamento de que precisa. E o Diogo? Vai para a escola. Uma boa escola. Não podemos aceitar tudo isso, disse Carla, mas a sua voz carecia de convicção. Podem e vão, disse Paulo. Porque eu quero fazer isto. Porque durante demasiado tempo, estive sozinho, vazio. E conhecer o Diogo hoje, conhecê-los aos dois, foi como lembrar-me do que é estar vivo. Carla estendeu a mão trêmula e Paulo pegou nela. Então, não nos salvou apenas a nós, disse ela suavemente. Também se salvou a si mesmo. Talvez ela tivesse razão. Paulo saiu do hospital às 2 da manhã. Conduziu de volta para a sua penthouse em silêncio. Ao chegar a casa, o vazio era o mesmo de sempre. Mas algo mudara. Paulo mudara. Adormeceu a pensar em olhos azuis e panquecas com morangos, e pela primeira vez em anos, dormiu profundamente. Nas semanas seguintes, Paulo visitava o hospital todos os dias.
Ia porque queria, porque ver o sorriso de Diogo quando ele entrava no quarto o fazia sentir-se necessário, humano. Uma semana depois, Carla já se sentava na cama. Quero mostrar-te uma coisa, disse-lhe Diogo um dia. Pegou numa folha de papel e entregou-lhe. Era um desenho, feito com lápis de cera. Mostrava 3 figuras, uma mulher numa cama de hospital, um menino e um homem alto de fato. Por baixo, numa caligrafia infantil mas cuidada, lia-se, a minha família. Paulo sentiu algo dentro de si quebrar-se por completo. Deixou escapar um soluço, e depois outro, e antes que pudesse impedi-lo, estava a chorar, segurando aquele desenho como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Porque era. Senhor Paulo, a voz de Diogo soou assustada. Fiz algo de errado. Não, disse Paulo, ajoelhando-se em frente a Diogo. Fizeste algo perfeito. Seria uma honra fazer parte da tua família, Diogo. Diogo abraçou, os seus braços pequenos à volta do pescoço de Paulo. Gosto de ti, sussurrou Diogo. Eu também gosto de ti, respondeu Paulo, percebendo que era verdade. Amava aquele menino como se fosse seu. Olhou para Carla e viu que ela também chorava. Obrigada, disse ela. E naquela única palavra estava tudo. Um mês depois, Carla teve alta. Paulo levou-os para a sua nova casa. Diogo correu de quarto em quarto, maravilhado. Mãe, vem ver. Tem uma janela. Consigo ver o parque. Carla percorria o apartamento mais devagar, tocando nas coisas com reverência. É demais, disse ela a Paulo. Não é, respondeu ele. É exatamente o que merecem. Naquela noite, depois de Diogo adormecer, Carla e Paulo sentaram-se na sala. Durante todos estes meses nas ruas, disse Carla, eu perdi a esperança. E depois o Senhor apareceu. Como um anjo. Salvou-nos. Deu-nos esperança. Paulo sentiu a garganta apertar-se. Vocês é que me lembraram de quem eu quero ser. Ficaram em silêncio por um momento. E agora? Perguntou Carla. Agora, disse Paulo, tu recuperas. O Diogo começa a escola na próxima semana. E tu, quando estiveres pronta, podemos procurar-te um trabalho. E você? Vai continuar a fazer parte das nossas vidas? A pergunta estava carregada de medo. Se me permitirem, disse Paulo, gostaria de fazer parte das vossas vidas por muito tempo. Talvez. Para sempre. Carla sorriu. Gostaríamos muito disso. Nos meses seguintes, a vida de Paulo mudou. Continuava a trabalhar, mas agora havia jantares às sextas-feiras, ajuda com os trabalhos de casa, dias maus em que o trauma os assombrava, mas Paulo estava lá, sempre. 6 meses depois, Carla estava completamente recuperada e a dar aulas de piano em casa. Diogo florescia na escola. E Paulo? Paulo sorria mais. Numa tarde de sábado, no parque, enquanto Paulo empurrava Diogo no baloiço, o menino gritava, mais alto, papá Paulo, mais alto. Diogo começara a chamar-lhe assim há um mês. E de cada vez, o coração de Paulo enchia-se de algo quente e perfeito. No caminho de volta, Carla disse, Diogo e eu queríamos perguntar-te uma coisa. Considerarias tornar isto oficial? Adotar o Diogo? Ser o pai dele legalmente? Paulo olhou para Diogo, que o observava com os olhos cheios de esperança. É isso que queres? Perguntou ao menino. Queres que eu seja teu pai? Tu já és o meu pai, disse Diogo simplesmente. Só queremos que toda a gente saiba. Ali mesmo, no parque, Paulo ajoelhou-se. Seria a maior honra da minha vida, disse ele, a voz a quebrar. Ser teu pai oficialmente. Sempre. Os 3 abraçaram-se, uma família nascida não de sangue, mas de circunstância, escolha e amor. Um ano depois, numa pequena cerimónia no cartório de um juiz, com Rui Antunes e Susana Costa como testemunhas, Paulo Rezende adotou oficialmente Diogo Ferreira. Diogo Rezende. O menino que estivera num beco, descalço e faminto, tinha agora um pai, um lar, um futuro. E Paulo, o homem que vivera em piloto automático, tinha agora a única coisa que o dinheiro nunca poderia comprar, uma família, amor, um propósito. Anos mais tarde, Diogo, com o seu dom para as línguas e a educação que Paulo lhe proporcionou, tornou-se uma voz para os que não tinham voz. Aos 18 anos, entrou numa das melhores universidades do país. Estudou Relações Internacionais e criou um programa, financiado por Paulo, para treinar assistentes sociais em múltiplos idiomas. Quando ganhou o seu primeiro prémio internacional pelo seu trabalho humanitário, subiu ao palco e fez o seu discurso em 7 línguas diferentes.
Paulo estava na primeira fila, a chorar de orgulho. Ao seu lado, Carla, agora sua esposa há 5 anos, também chorava. Tinham-se casado 3 anos após a adoção. No seu discurso, Diogo falou da sua história, do homem que parou quando podia ter continuado. O meu pai salvou-me, disse Diogo. Mas o que ele talvez nunca tenha entendido completamente é que eu também o salvei a ele. Salvámo-nos um ao outro. Porque é isso que o amor faz. Mais tarde, na recepção, Paulo abraçou o filho. Tenho tanto orgulho em ti. Sou quem sou por tua causa, respondeu Diogo. Tudo o que consegui foi porque um dia decidiste que um menino descalço num beco valia o teu tempo, o teu amor. Enganas-te, disse Paulo. Nesse dia, foste tu que me lembraste que eu valia alguma coisa. Que ainda podia ser bom, que ainda podia amar. Tu salvaste-me primeiro, filho. Naquela noite, em casa, Diogo tirou do bolso um papel velho e amarrotado. Era o desenho do hospital. A minha família. Ainda o tens? Perguntou Paulo, surpreendido. Sempre o tive, disse Diogo. Porque foi neste dia que tudo começou. O dia em que deixámos de ser estranhos e nos tornámos uma família. Olhou para os pais. Este será sempre o momento mais importante. O momento em que aprendi que o mundo pode ser frio, mas o amor pode aquecê-lo. Os 3 ficaram ali, esta família improvável, segurando aquele desenho como o tesouro que era. Lá fora, o mundo continuava a girar. A maioria das pessoas continuava a passar. Mas, por vezes, alguém parava. E quando isso acontecia, o mundo mudava. Uma vida de cada vez. Se esta história tocou o seu coração, partilhe-a. Porque algures, neste momento, há um menino à espera que alguém pare. E talvez, apenas talvez, essa pessoa possa ser você.